Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopela Villanueva. Desde já, eu gostaria de agradecer as inúmeras contribuições que eu recebo e continuem contribuindo para nesta minha nova empreitada com meu novo vlog. E mais, eu gostaria inclusive que meus inscritos, não somente do antigo canal, como também do novo canal, divulguem esse vlog. Porque eu quero dar uma nova linha de pensamento a ele. Falar de apologética, falar de cultura, evitar um pouco a política, evitar um pouco a polêmica. A polêmica me causou muitos problemas. Vocês não têm ideia de quantos problemas me causaram, né? Muita gente me odeia por aí. Mas aí eu quero ser um pouquinho mais querido pelo público, né? Então eu acabei criando esse novo vlog e inscrevam-se, por favor, e façam a divulgação para que nós cheguemos. Pelo menos nós estamos em julho, mas pelo menos daqui a um mês a gente chega até 10 mil inscritos, 20 mil, e aí vocês me ajudam mais ainda a crescer. Eu gostaria de comentar sobre um assunto que eu vi recentemente, de uma divulgação daquele sujeito que se identifica como 2 dedos de teologia, o pastor Iago Martins, e eu fico assim impressionado como ele tem uma capacidade incrível de falar besteira. E mais além, é uma pessoa que, no meu entender, tem certos pontos de vista que me parecem bastante temerários, para não dizer realmente asquerosos. Uma coisa que o Iago Martins me causa como impacto psicológico é um sentimento de aversão. Por quê? Porque é um sujeito que, sob a aparência de ser cristão, na verdade, revela uma pretensão, uma arrogância sobre qualidades que certamente ele não possui. Uma delas eu posso dizer que é a caridade. Porque aquele livro que ele escreveu, A Máfia dos Mendigos, só pelo título me parece uma coisa completamente contraproducente. Mas isso é típico da ética protestante. Ou seja, pressupor que uma pessoa que não trabalha é necessariamente um vagabundo. E nós tivemos aí uma polêmica de um pastor dizendo que Paulo de Tarso seria contra dar esmolas, porque, segundo ele, Paulo falou: quem não trabalha não come. Além de descontextualizar o trecho bíblico, porque Paulo está se referindo ao fato daquelas pessoas que esperavam a parúzia, ou seja, a chegada de Cristo, mas Paulo estava aconselhando que as pessoas vivessem normalmente, que as pessoas tivessem a esperança na chegada do Cristo Salvador, porém, que tocassem suas vidas, que dessem continuidade ao trabalho. E não necessariamente uma negação do sentido da caridade, ou pelo menos um aspecto externo da caridade, que seria no caso das esmolas. Mas não, o protestante é um sujeitinho pretensioso e arrogante. E aí nós vemos essa história da conspiração ou da máfia dos mendigos, que é o livro do Iago Martins. Eu não tive saco de ler essa porcaria. Aliás, eu tenho muitos livros para ler e com certeza, infelizmente, não vou ler todos os livros que eu já comprei na minha vida. Porém, sem dúvida, só pelo título a gente já percebe que tem alguma coisa errada aí. Se o Iago Martins se limitasse somente a isso, seria de bom tamanho. Mas ele não se limita, ele precisa fabricar a polêmica. Ele precisa realmente parecer mais antipático do que ele já é. Vejamos. Aqui no Instagram tem uma série dele aqui que ele chama aqui Pergunte ao Pastor. E teve um senhor aqui, um indivíduo, uma indivídua, não sei quem foi, que fez a seguinte pergunta ao Iago Martins: o que o senhor acha de arraiá, festa de roça, essas coisas? É de boa um cristão frequentar? E eis que o nosso urso sábio dos 50 mil erros de teologia nos responde: se possuir uma característica religiosa católico-romana, não é certo ir. Se for uma festa regional, típica, mais laica, eu não veria problema. Foi Deus quem criou a roça e o milho. Em outras palavras, você pode ir aqui no pancadão do funk. Você pode ir numa outra festa mais laica, numa rave. Você pode ir numa festa da suruba, da orgia, ou sei lá, na festa do AP do latino, tá? Isso aí não tem problema. O problema é ser católico. Isso revela um aspecto espiritual do protestantismo.
que é o aspecto da tristeza que é ser protestante, da falta de vida que é a vida protestante. E eu falo isso fazendo um paralelismo com o que acontece hoje e que os países latinos estão importando, dessas discussões idiotas questionando a legitimidade do Natal, que é uma outra festividade além da festa de São João, a festa de São João Batista. Então vejam que essa tentativa de atacar as festividades cristãs, ainda que nos aparentem ser novidades na imprensa, quando surge uma polêmica sobre o Natal, sempre há algum espírito de porco que aparece na imprensa falando mal do Natal. Seja porque o Natal é uma festa pagã, seja porque o Natal não foi feito no dia 25 de dezembro. E detalhe, aqui nós pegamos um ponto. Todos esses ataques às festividades cristãs surgem, em parte, dentro do seio da tradição protestante. Eu poderia citar um exemplo do que aconteceu na Inglaterra no século XVII, quando os puritanos tomam o poder depois de uma violenta guerra civil contra o rei, ou seja, o parlamento, que era dominado pelos calvinistas, de vários matizes, presbiterianos, puritanos, etc., contra os anglicanos, que eram partidários do rei, que era Carlos I. E os partidários do parlamento eram, no caso, os correligionários de Oliver Cromwell. E quando o rei foi decapitado em 1649, Oliver Cromwell lenta e gradualmente se tornou ditador da Inglaterra e implantou uma república puritana. E um dos primeiros aspectos desse esvaziamento festivo do cristianismo foi a proibição do Natal. Os países protestantes, principalmente de matriz calvinista, proibiram o Natal como festividade. Esvaziaram de sentido o Natal, pelo menos tentam esvaziar. Ou secularizam o Natal, porque uma das maneiras de destruir uma festividade religiosa é esvaziar o seu sentido espiritual. E os puritanos tentaram fazer isso. Claro que de uma forma muito mais radical. Proíbe-se o Natal. O Natal não tem que ser festejado coisa nenhuma. E isso sem prejuízo também de outras festividades que foram lenta e gradualmente destruídas dentro da Reforma Protestante. Seja porque comemorar a festa de um santo é idolatria, blá blá blá, sempre esse mesmo papo furado. E nós não estamos vendo a mesma coisa que acontece no Brasil? Nós somos um país de tradição católica. O nosso país também segue, além de um calendário normal, evidentemente, mas nós temos também um calendário litúrgico. E o calendário litúrgico católico no Brasil se confunde também com o calendário propriamente dito secular. Nós temos o Carnaval, nós temos a Festa de Reis, nós temos a Quaresma, que são os 40 dias de Jesus Cristo no deserto, nós temos a Páscoa, enfim. E nós temos também a Festa de São João, que é o quê? É um personagem bíblico, São João Batista, que anuncia a chegada do Messias. E que é muito bem citado nos evangelhos. Inclusive foi martirizado. E, no entanto, os protestantes querem esvaziar a festa de São João. Eles criaram uma tal de festa sem João. Isso tudo para ficar espicaçando os católicos. Ora, senhores protestantes, se vocês não sabem fazer festa, então não se metam na nossa festa. Não quero nos degradar. Mas não é o senhor Iriago Martins que um dia desses gravou um vídeo dizendo que o Natal não aconteceu no dia 25 de dezembro, mas em agosto, em setembro, e eu provo isso. Poxa, Iago Martins, você é lindo, você é muito gostoso para chegar a essa conclusão. Ainda que nós tenhamos pilhas, toneladas de livros, e existem esses livros, quem sabe um dia eu tenho a oportunidade de mostrar para vocês, mostrando como se construiu um calendário litúrgico católico e por que nós acreditamos que Jesus Cristo nasceu no dia de Natal, no dia 25 de dezembro. No entanto, os protestantes, colaborando com o secularismo, com o esvaziamento da fé cristã, eles se dão esse trabalho de querer denegrir o Natal, de denegrir qualquer festividade religiosa cristã e não somente católica. Eu poderia ir mais além. Além das festividades religiosas, o que tornou praticamente a Inglaterra de 1649 até 1658 uma verdadeira horda da milícia talibã, nós podemos também falar do teatro. Se existe coisa mais significativa
das artes, seja na Idade Média, seja no século XVI, XVII, XVIII, é o teatro. E depois, evidentemente, a ópera, que é um multimídia do teatro, por assim dizer. Porque o teatro, em certas nações, serviu como instrumento de evangelização, como instrumento de crítica social, como instrumento de denúncia aos maus costumes. Analisemos, por exemplo, a importância do teatro espanhol, do teatro português, até mesmo do brasileiro. Digamos que, por exemplo, vamos analisar José de Anchieta e muitos outros jesuítas que usaram o teatro para evangelizar os índios. E os índios, evidentemente, que não conheciam aquele tipo de encenação, ficaram realmente maravilhados. Isso sem contar a música, que é maravilhosa também dos jesuítas. Mas, enfim. Vamos analisar o teatro português. Gil Vicente, O Alto da Lusitânia, A Farsa de Inês Pereira, ou então aquela história do Velho da Horta, que é uma coisa muito engraçada. Aquilo são denúncias e críticas sociais dentro de uma cosmovisão cristã. Dentro de uma cosmovisão cristã. Juan de la Encina, na época dos reis católicos, e muitos outros. Lope de Vega. Lope de Vega foi talvez um dos escritores mais prolíficos da história do teatro. Ele deve ter escrito mais de 2.000 peças, e dizem que só chegaram para nós cerca de 500, 600 peças, ou até um pouco menos do que isso. E vocês observarão que o teatro espanhol, o teatro português, o teatro mesmo um tanto mais rústico, digamos, dos jesuítas, existe um elemento religioso e moral muito profundo. E mesmo na Itália, com a comédia dell'arte, ridendo castigati mores, né? Ou seja, rindo-se castigam seus costumes. E os protestantes censuraram o teatro. Destruíram um liame estético que refletia uma certa discussão sobre aspectos da vida social. Foi o que aconteceu na época de Oliver Cromwell. Oliver Cromwell proibiu festa, proibiu teatro, todo mundo agora só fica com a Bíblia, todo mundo se veste de preto, parece uma ditadura talibanzona. Aí vem esse boboca desse Rodrigo Mocelin dizendo que o catolicismo que é totalitário. Esses caras estão malucos. E vejam que, se nós estamos falando de teatro, o que foi teatro na Inglaterra, se não figuras como Christopher Marlowe, Shakespeare, Ben Jonson e muitos outros, com aquelas casinhas de madeira como o Teatro Globo, etc., que eram verdadeiras novelas, por assim dizer, do homem inglês que vinha do nobre até o plebeu do século XVI. Imagina a ruptura que é a censura do teatro. E não só do teatro, mas das outras festividades católicas, ou de outras festividades, pelo menos cristãs, porque creio que o anglicanismo não aboliu tudo, mas também o anglicanismo impôs certas restrições festivas. E eu poderia até ser mais ousado em dizer que Shakespeare, nesse aspecto, embora ele seja considerado formalmente um anglicano, mas ele tinha muitos aspectos de catolicismo, pois existem obras de Shakespeare que, se vocês observarem uma certa linha de pensamento, se assemelham muito à cosmovisão medieval. Não é a cosmovisão do Renascimento. Eu poderia citar um trecho daquele romance histórico, daquela peça histórica chamada Henrique V, quando o rei da Inglaterra, na véspera da Batalha de Azincourt contra os franceses, e quando todo mundo o acusava, os seus próprios súditos jogavam a responsabilidade nas suas costas. E ali estava não somente o destino do seu reino, como também o destino da Inglaterra. Ou ele venceria a batalha, ou ele perderia. E se ele perdesse, cairia em desgraça. Se vocês observarem o monólogo em torno do que é o rei, do personagem que é o rei, dentro da história do medievo, observamos ali uma mensagem genuinamente cristã. E isso me chamou a atenção e até hoje me marca profundamente quando eu leio essa cena de desespero do rei Henrique V. Porque até o final do reinado da rainha Elizabeth I, chegando no rei Jaime I, isso em 1603, uma boa parte da população inglesa ainda era católica. O protestantismo era o protestantismo da nobreza e da oligarquia. Evidentemente que o protestantismo aos poucos vai desmontando todo o imaginário católico da Inglaterra. E isso, no caso, a destruição simbólica do imaginário cristão.
porque basicamente é isso que acontece. Todos aqueles elementos do sagrado que eram vivenciados, seja em festividades, seja no cotidiano, seja nas datas, simplesmente esses aspectos são apagados. E não somente nas festividades, mas também nas imagens. Essa revolta que o protestantismo tem contra as imagens é um exemplo disso. Os objetos, enfim, todos aqueles elementos que de fato visualizavam para educar na doutrina cristã, eles são simplesmente lenta e gradualmente apagados. E vai impondo um novo imaginário. Um imaginário, não diria ascético, mas um imaginário triste. E é isso que nós observamos no protestantismo. O protestantismo é triste, com algumas exceções honrosas. Talvez os luteranos, pelo fato de preservarem a música, ainda assim se salvaram, mas não totalmente. Então, basicamente é isso. Quer dizer, olha, se for uma festa religiosa, apaga do mapa, invalida. Não devemos comemorar a festa de São João, não devemos lembrar de São João Batista. Devemos sim transformar aquilo numa festa laica. E o que significa uma festa laica? É uma festa que não tem sentido algum senão você se reunir para comer, beber e comemorar o nada, comemorar a própria satisfação. E isso explica o secularismo dos países protestantes e como hoje nós temos países campeões de pornografia, de droga, de suicídio e de falta de sentido na vida, justamente porque o sentido cristão foi esvaziado da vida pública para aderir ao secularismo. E a tendência lamentável dos países católicos é que, expandindo o secularismo e expandindo o protestantismo, é que o cristianismo vai ser diluído como se fosse uma mera ideologia de cada um, por assim dizer, uma verdadeira opinião e palpite. Mas vejam, o que nós podemos esperar de um sujeito que escreveu contra os mendigos? Falando um bocado de baboseira sobre máfia dos mendigos. Porque tem mendigos que talvez tenham que trabalhar e etc, não sei o que, blá blá blá. Aquela coisa tipicamente calvinista, chata, nojenta. Mas nesse ponto, eu faço o contraponto com Chesterton. Quando ele disse a respeito da mendicância, que se você quiser doar algo, você não fique pensando o que a pessoa vai fazer com aquilo. Porque se você pensar, você também pensar em doar, sei lá, para um amigo seu. Porque da mesma forma que o mendigo também pode usar para o mal que ele recebe, evidentemente que a gente não pode ignorar se de repente, digamos, um mendigo vai pegar dinheiro para comprar droga. Você não vai dar para ele comprar droga, você pode dar comida, você pode dar para ajudá-lo objetivamente. Porém, em caso de dúvida, devemos ajudar. Porque senão, nós não vamos ajudar ninguém. Se nós colocarmos a desconfiança no aspecto da generosidade, então nós vamos criar uma sociedade em que não haverá costume de dar esmolas. E foi o que aconteceu em grande parte dos países protestantes. Porque dar esmola era uma obrigação de um católico, era uma coisa que era até inerente ao católico. Evidentemente que nem sempre há possibilidade de darmos esmolas, mas quando nós podemos, nós damos. Mas é essa antiética do protestantismo. Como é essa antiética de ficar birrentinho com festa católica, quando na verdade, olha, se for uma festa laica, ou seja, que não significa coisa nenhuma, vá lá e participe. E nisso tudo é ética protestante. É a ética como um meio e que não tem finalidade alguma senão um fim em si mesmo. E isso está escrito até na própria literatura da sociologia de Max Weber, porque esses babacas, esses bunda moles, me desculpa as expressão chula, às vezes eu sou um pouco desbocado mesmo, mas quando esse pessoal fala de ética, proteção e espírito do capitalismo, eles não leram esse livro. Porque esse livro fala justamente de uma ética econômica que perde a sua finalidade religiosa e se torna um fim em si mesmo. Eu trabalho por trabalhar, eu acumulo por acumular, e assim vai. E aí se produziu até uma teologia porca, dizendo que não, você ser um cristão, você tem uma vida em abundância, então você tem que ter uma abundância material. Jesus Cristo nunca prometeu abundância material, justamente o contrário. Ele diz assim, não se pode servir a Deus e a mamon. E prefere guardar os tesouros do céu do que da terra, porque os tesouros da terra um dia vão apodrecer. Isso é para você abundância material? Então você é um idiota se você acredita nisso.
Mas é isso, meus amigos. Se por um lado existe uma tentativa de esvaziamento do Natal, eu não me assustaria desse pessoal querer esvaziar a festa de São João, a festa junina. Como muitas outras festas religiosas, que evidentemente não foram os protestantes que tentaram destruir, mas até mesmo a nossa urbanização desenfreada, uma certa desagregação social que o Brasil teve nos últimos 40 anos, realmente mudou a configuração social do país, né? Inclusive a configuração religiosa, a configuração cultural. Existem inúmeras festividades religiosas que hoje desapareceram ou estão em decadência. A própria festa junina é uma festividade em decadência. E os protestantes estão querendo empurrar mais ainda para o precipício. Porque tudo que é católico causa raiva neles. Você pode ir no pancadão aqui do funk que eu ouço aqui, que dá vontade de jogar uma dinamite nesse povo. Você pode ir na rave. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode até mesmo numa festividadezinha, sei lá na Holanda, na Inglaterra, onde uma igreja virou uma casa de discoteca. Você pode fazer tudo isso, mas não vá numa festividade católica e não coloque a imagem de São João Batista, viu? Porque senão o Iago Martins vai ficar muito possesso de raiva com você. Então, meus amigos, é isso e até a próxima.